o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O piso salarial continua como uma das preocupações das lideranças das entidades dos profissionais da enfermagem. Dia 4, termina o prazo dado pelo STF para hospitais privados, Ministério da Saúde e governos estaduais e municipais apresentarem dados sobre o impacto do piso salarial. A informação com Sátiro Salles. As entidades que congregam os profissionais da enfermagem estão de olho na pauta do Supremo Tribunal Federal, o STF. As atenções estão voltadas ao desdobramento a ser dado pelo STF após o encerramento no próximo dia 4 do prazo para o Congresso Nacional, os hospitais privados, os governos estaduais e municipais e o governo federal apresentarem dados sobre o impacto do piso salarial da enfermagem. O piso, no valor de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras, está suspenso desde o dia 4 de agosto, quando o STF deu um prazo de 60 dias na busca de entendimentos entre entidades públicas e privadas para a implantação do piso salarial. A lei de número 14.434 de 2022, que instituiu o benefício, está suspensa, a pedido da Confederação Nacional de Saúde. As entidades do setor privado alegaram, naquele momento, que o piso salarial, implantado a partir do mês de agosto, deixaria um rombo superior a 6,300 bilhões de reais somente para santas casas e hospitais filantrópicos no Brasil. Uma das medidas para a viabilização do piso salarial na área privada é a desoneração da folha salarial dos hospitais particulares e filantrópicos. Quanto à área pública, o Congresso Nacional busca entendimento para inserir na proposta de orçamento da União para 2023 os recursos para o pagamento dos novos salários para os profissionais da enfermagem. Os prefeitos cobram, ao mesmo tempo, um aumento no volume de recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, para a conta salarial ser paga sem contratempos. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Então, Marcos, nossos ouvintes, olha só, essa questão do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, ela tem de fato mobilizado as atenções tanto dos parlamentares no Congresso Nacional, como também da categoria e principalmente dos prefeitos, governadores e de hospitais privados e filantrópicos. De fato, tem um problema sério, é a questão do custeio. Lembrando que, como já disse aí a matéria, isso está suspenso desde o mês de agosto. Então esse prazo está terminando no dia 4 de novembro. Olha, o que me parece é o seguinte: não haverá tempo hábil para apresentar as contrapropostas diretas ao Supremo Tribunal Federal. O que tem o comprometimento aí de cara é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a matéria será sim apreciada tão logo passe as eleições agora do segundo turno, que será no próximo domingo. E aí tem o quê? Um tempo mínimo para que haja essa votação no Senado, definindo finalmente as fontes de custeio para chegar ao Supremo e haver um entendimento em relação à liberação do pagamento do piso salarial dos enfermeiros em todo o país. É claro que aí tem um detalhe. Ultimamente, a gente viu que foram aprovadas pelo menos duas matérias. Uma delas liberando aquelas verbas de um fundo que foi destinado exatamente para custear as despesas de Covid. 34 bilhões de reais. Mas ainda falta a Câmara se posicionar sobre isso. Isso foi no Senado, falta a Câmara. O outro ponto que também foi aprovado foi o uso das verbas que existem hoje, que estão lá nos fundos de saúde dos estados, também dos municípios e também da União. Esses recursos também serão destinados para o pagamento do piso salarial. Mas isso resolve a situação?
Não, é preciso que haja, inclusive, a definição de outras formas de custeio. A própria Confederação Nacional dos Municípios tem lutado, por exemplo, para um aumento nos valores do FPM para custear isso. Mas, para além disso, tem outros debates que também estão sendo travados e que devem entrar nessa discussão no pós-eleição de domingo agora. É, por exemplo, a questão de como tratar os royalties de petróleo. Há uma destinação, ou pelo menos uma previsão, com o apoio, inclusive, do Ministério da Economia, de se utilizar parte dos royalties de petróleo para custear os valores a serem pagos ao piso salarial que foi aprovado em lei. Ninguém discute aqui, a gente já falou disso, é um assunto até muito batido, de que se concorda com o pagamento do piso reivindicado pelos os enfermeiros. Isso naturalmente impacta sim, impacta a questão financeira nos municípios, nos estados. As santas casas realmente quando estão aí nessa choradeira, não é uma choradeira para ganhar mais, é porque a situação fica crítica para elas, sim. Então são assuntos que estão em pauta. Para vocês terem ideia, os enfermeiros conseguiram eleger uma bancada de 11 pessoas, 11 profissionais para fazer a defesa deles, inclusive já para a próxima legislatura. Então eles estão mobilizados, eles sabem o que querem, eu acho legítimo isso. Agora, de fato, tem razão no aspecto que o Supremo questionou. Tem que haver o devido reconhecimento do custeio, de onde virá esse dinheiro para bancar essa conta, porque os poderes públicos sozinhos não vão poder fazer isso, Marcos.